Graças e paz, meus irmãos e irmãs, bom dia a todos. Seguiremos hoje novamente com o nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios, baseado no livro de John Stott, sobre a mesma. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2 que fala que, mas Deus, quer dizer, ele quer falar da nossa condição humana, de como nós éramos e como que Deus agiu para nos trazer de volta, para nos dar a salvação e para nos dar a salvação em Cristo Jesus e a eternidade. O texto que nós vamos usar é o de Efésios 2, de 1 a 10, e eu vou citando esses textos conforme nós formos olhando para Efésios 2, 1 a 10, que se destaca como marcante relevância para a nossa salvação, para aquilo que somos, para aquilo que temos na pessoa de Cristo Jesus. A nossa condição antes da conversão. São três posições que nós precisamos entender. Primeiro delas é que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Delitos e pecados, as duas palavras em grego, já nos dão esse entendimento. Estávamos mortos. No grego, delitos é a palavra paraptoma, quer dizer um passo falso, um desvio do caminho certo, quer dizer, eu estava andando em uma direção errada. Pecado é hamartia, que é erro do alvo, e não atingir o padrão. Essas visões estão de Efésios 2, de 1 a 3. Ele nos deu vida, estando vós mortos em seus delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, mostra claramente a nossa condição antes da nossa conversão. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O homem sem Cristo está morto, alheio à vontade de Deus, separado de Deus por causa do pecado, sem entendimento de Deus, sem percepção da sua presença. A diferença entre um cristão e um não cristão é como a diferença entre uma pessoa viva e um cadáver. William Barclay, famoso comentarista, escritor, escreveu que o homem sem Cristo pode ser declarado existente, mas não pode ser declarado vivo. E essa era a nossa condição, mortos espiritualmente. Segundo lugar, nós estávamos escravizados. E o texto no versículo 2 que nós já lemos mostra isso, que nós tínhamos um Senhor, e esse Senhor era Satanás, nós éramos servos do Senhor. E três influências aqui nos controlavam antes de sermos salvos. A primeira delas é que fazia-nos seguir o curso desse mundo. Nós fazíamos parte de um sistema em que Satanás propunha para nós. Era o contrário de Romanos 12, 1 e 2, onde Deus fala de como buscarmos a sua vontade, de como nos renovarmos, em que nós devemos pensar e como nós devemos agir, não nos conformando com esse mundo, com todo o sistema de valores alienados de Deus. Então nós seguíamos o curso desse mundo. Segundo lugar, a segunda influência aqui, é que isso nos tornava filhos da desobediência. Versículos 2 e 3, o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da obediência. Versículo 2. E por consequência, filhos da ira. Versículo 3, da ira de Deus. John Stott vai afirmar aqui que a palavra ar pode ser traduzida por atmosfera nebulosa, que indica as trevas que o diabo prefere à luz, em detrimento da luz. A ideia principal aqui é que a desobediência era a marca principal do nosso comportamento, o caráter essencial dos filhos da desobediência, e eles pertencem inteiramente a ela. E a terceira influência é que fazia a nossa carne inclinar para o pecado. Nós já nascemos em pecado. E Paulo vai confirmar isso aqui, dizendo que, no versículo 3, que
a nossa carne fazia com que nos inclinássemos para o pecado. Todos os não regenerados estão à mercê de suas paixões. Éramos então controlados pelos impulsos irracionais, pelo domínio próprio, pela nossa forma de agir, pela nossa maneira de pensar e de agir. Paulo aqui vai escrever aos Romanos que o pendor da carne é inimiga contra Deus. Então essas três influências eram pelo nosso Senhor, antes da conversão ser Satanás, essas três influências pesavam sobre nós e fazia-nos segui-las, né? Seguir o curso desse mundo, nos tornava filhos da desobediência e fazia com que a nossa carne pendesse para o pecado. E, em terceiro lugar, nós estávamos condenados. Versículo 3 vai dizer isso. Vai dizer que nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa expressão demonstra aqui que quanto judeus como não os cristãos são merecedores da ira de Deus e por fim experimentarão caso não se convertam, caso não se reconciliem com Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. É interessante que Paulo passa da ira agora para a misericórdia de Deus. Ele fala que nós estávamos totalmente condenados, nós tínhamos essas naturezas que nos seguiam e nós caminhávamos para o pecado. E por quê? Porque vivíamos no pecado e nos nossos delitos. Agora, Paulo vai falar aqui da ação de Deus, de como Deus agiu para que nós alcançássemos vida eterna. Há duas palavrinhas que ele usa aqui no versículo 4, mas Deus. Coloque 3 pontinhos à frente dessa expressão, mais Deus. Duas palavras que mudaram toda a nossa história. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então aqui a coisa muda da água para o vinho. Aqui o placar muda de figura. O resultado do jogo muda. Porque Paulo, de forma admirável aqui, ele vai nos mostrar o contraste entre a condição atual dos crentes e a situação anterior pela qual eles viviam. Observe aqui como conjunção adversativa a palavra mas, contrapõe a nova condição a que tínhamos. É interessante, estávamos mortos nos nossos delitos, mas Deus nos vivificou em Cristo. Éramos escravos, mas Deus colocou na posição de livres. Éramos filhos da ira, mas Deus usou de misericórdia para conosco. Acompanhe aqui esse esboço simples e abrangente desses versículos que eu acabei de ler, do 4 ao 7. O que Deus fez? Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Versículo 5. Versículo 6 fala que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. E versículo 6, na parte final, diz que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vejam a sequência. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Depois, justamente com ele, nos ressuscitou. E ainda fez nos assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, por que, em segundo lugar, Deus fez isso? Ele fez porque ele é um Deus rico em misericórdia. Ele fez isso porque ele é um Deus que tem uma bondade, um amor com que nos amou. Ele fez isso segundo a suprema riqueza da sua graça. Ele fez isso pela bondade para conosco em Cristo Jesus. Terceiro e último lugar, para que Deus nos salvou? Aí vão dos versículos 7 a 10. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Por que Deus terá feito tudo isso pelos crentes, por aqueles que são eleitos de Deus? Primeiramente por causa do seu grande amor, versículo 2, mas também por causa dos seus propósitos eternos, que aí vai dos versículo 7 até o versículo 10. Vejamos no texto os 3 objetivos então de Deus. O primeiro deles, para manifestar a riqueza da sua graça, versículo 7. Por meio do seu povo, Deus deseja a abundante riqueza de sua graça seja manifestada. Veja que sequência maravilhosa. Deus quer demonstrar, por meio da sua igreja, a riqueza da glória da herança de Jesus, a riqueza de sua misericórdia e ainda a suprema riqueza de sua graça. Nós, portanto, como testemunhas vivas da sua bondade, exibiremos às pessoas de fora, sem chamar atenção para nós mesmos, aquele a quem devemos a nossa salvação. Citação de John Stott. Segundo lugar, para mostrar a origem da salvação, versículos 8 e 9. Nós não somos salvos pelas nossas boas obras, mas unicamente pela graça de Deus. A salvação não é um tipo de negócio, de barganha com Jesus, visto que estávamos mortos. Um morto não tem nada a oferecer e um morto não pode tomar as suas próprias decisões. A própria fé salvadora é um dom de Deus. Ninguém pode realizar a sua própria salvação. Não vem de vós, como diz o texto, para que ninguém se glorie, visto que se não fosse a misericórdia de Deus, ainda estaríamos debaixo da condenação. Em terceiro e último lugar, para nos ensinar que fomos salvos para as boas obras. Aqui é interessante notar que nós somos salvos para as boas obras, mas antes disso somos salvos pela graça. A obra aqui será uma consequência na vida daquele que creu em Cristo, pela fé em Cristo, foi salvo, separado por Deus. Paulo, no entanto, aqui, antes de terminar o parágrafo, lembrou aqueles irmãos de Éfeso e lembra a todos nós que se eles não fossem, ainda que eles não fossem salvos pelas boas obras, precisavam praticá-las. Se somos feituras de Deus, poemas de Deus, obras-primas de Deus, que vêm em nossa direção com amor e misericórdia, então devemos imitá-los nesse sentido e atitude. Não somos salvos por causa das obras, mas sim somos criados em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para as boas obras, preparados por Deus para que andássemos nelas. Que Deus conscientize você dessas 3 questões que Jesus nos fala através de Paulo. Qual era a nossa condição antes da conversão? Que nós estávamos escravizados, mas Deus, na sua riqueza da sua misericórdia e amor, nos salvou. O que Deus fez, por que Deus fez e para que Deus nos salvou. Tudo isso nós vimos com clareza nessa manhã. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus te guarde, que Deus te dê uma manhã, te dê um almoço em família e que você possa continuar firme. A palavra de Deus diz, Cristo em nós, a esperança da glória. Que essa esperança possa permear, possa invadir o seu coração e você possa ter condições de viver uma vida cristã que faça diferença. Deus abençoe a sua vida, a vida dos seus queridos e queridas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai querido, obrigado por esse estudo, obrigado por reconhecermos que o Senhor nos encontrou quando nós estávamos perdidos, condenados e escravizados. Obrigado, Pai, porque fomos encontrados, fomos eleitos pela sua graça em Cristo Jesus. E isso, Pai, enche o nosso coração de gozo e de alegria. Te louvamos por tudo isso, pela ação de Deus em nossas vidas, pelo plano perfeito de Deus antes da fundação do mundo. Louvado seja o teu santo e bendito nome. Nós oramos agradecidos com o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém.